Um pequeno aviso antes de começar. A ideia desse vídeo não é magoar nem ofender ninguém. O intuito desse vídeo é motivar e levar à reflexão sem qualquer intenção de diminuir ninguém. Olá pessoal, todo mundo já sonhou pelo menos uma vez na vida em ser rico. Não adianta negar, o pensamento de como seria legal ter um monte de dinheiro já cruzou a cabeça de todos nós, independentemente da idade. Mas qual é a verdadeira diferença entre uma pessoa rica e uma pobre? Bom, sem contar as coisas óbvias como capital inicial, formação acadêmica e coisas assim. Imagine que existem duas pessoas absolutamente idênticas na sua frente. Uma é rica e a outra é pobre. Então, qual a diferença entre elas? Vamos tentar entender. Acomode-se na sua cadeira e vamos lá. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nessas duas pessoas. Uma é rica e uma pobre. Tente adivinhar qual deles é melhor de vida. Talvez esse cara com calças de um estilista famoso, joias caras e um sorriso insolente? Não, esta pessoa está apenas tentando parecer rica. As pessoas que têm muito dinheiro não costumam ostentar sua riqueza. Não é necessário comprar um jeans de $1000 quando você pode encontrar um modelo de qualidade muito mais barato. E isso não se aplica apenas ao vestuário. Além disso, as pessoas ricas não se esforçam para seguir a moda cegamente e nem compram os últimos lançamentos simplesmente porque aquele acessório é popular. Outra coisa, quem realmente é bem de vida não vai gastar 2/3 de sua renda mensal em um gadget da moda ou em um telefone incrivelmente moderno, mesmo que ele seja muito legal. Você sabe o porquê? Essas pessoas simplesmente não precisam provar nada para os outros, e eles também estão cientes de quão ridículo é gastar muito dinheiro em coisas desnecessárias e depois ter que limitar a comida e ficar pensando em como sobreviver até o fim do mês. É natural pensar em procurar um segundo emprego quando você vê todo o seu dinheiro constantemente se esvaiando pelas mãos, e um terceiro, e ainda trabalhar meio período no fim de semana. Trabalhando num ritmo insano, essas pessoas acabam esquecendo a razão de tudo isso. O principal objetivo é conseguir tanto dinheiro quanto possível, afinal dinheiro nunca é demais. Mas não importa o quanto uma pessoa pobre trabalhe, por algum motivo ele mal consegue sobreviver. Os ricos, pelo contrário, não trabalham pelo dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Para as pessoas que sabem como alocar corretamente o seu dinheiro, ele é apenas uma maneira de alcançar algum objetivo. Com a ajuda do dinheiro, você pode realizar algum projeto dos sonhos, por exemplo, ou investir em um negócio interessante, ou existem muitas oportunidades, mas uma pessoa pobre mal suspeita disso. E quando ele teria tempo para pensar nisso se ele trabalha em 4 lugares diferentes? E já que estamos falando sobre trabalho, vamos estender o assunto. Muitas pessoas, ao escolher um emprego, olham primeiro para os salários. Isso é algo compreensível, afinal, quem quer trabalhar por centavos e gastar todo o seu precioso tempo? Mas muitas vezes as pessoas aceitam as ocupações mais desagradáveis e entediantes e desinteressantes só por causa do dinheiro. Você provavelmente já ouviu frases do tipo: "Ah, mas eles pagam bem". É assim que as pessoas pobres raciocinam. Eles se forçam a tolerar diariamente um trabalho que não gostam, mas não pensam em mudar. Eles não têm confiança em si mesmos e têm medo de assumir riscos. Eles pensam: de repente pode ser pior. Alguns nem sequer têm esse trabalho. O país está em crise. Pessoas ricas escolhem uma ocupação que elas gostam. Isso é muito mais difícil porque, muito provavelmente, ela não dá retorno imediatamente. Às vezes, não é nem algo rentável, mas eles se engajam em algo que lhes dá prazer. Dizem que é preciso encontrar uma coisa que você goste e achar um jeito de ganhar dinheiro com ela. Assim, você não precisará trabalhar nenhum único dia. Parece que essa frase realmente funciona. Mas a verdade é que fazer o que você gosta não é suficiente para alcançar o sucesso. É preciso assumir responsabilidades. Muitas vezes as pessoas pobres acusam os outros de sua pobreza. O chefe não reconhece, os pais educaram mal, o governo é ruim e as pessoas não são honestas. É tudo culpa dos outros. O próprio pobre, é claro, não se sente culpado de nada. Se não fosse por isso, ele teria alcançado o sucesso. Ele estaria bem, mas ele não tem sorte. É só uma questão de sorte, sabe? Não importa quantos bilhetes da loteria ele compre, ele nunca consegue ganhar 1 milhão. Gostaria de abrir meu próprio negócio, mas não tenho possibilidades e nem um parente rico que me deixe uma herança. Seria ótimo ser promovido, mas não rola. Aquela pessoa que eu gosto tem mais de 1 ano e nunca olha pra mim. Esses pensamentos soam familiares? As pessoas ricas sempre assumem a responsabilidade por suas próprias vidas.
O seu sucesso depende apenas do seu esforço, inteligência, talento e habilidades. E eles mesmos respondem por seus fracassos. Eles respondem pelos fracassos e não se culpam por tudo. Concordamos que é bastante difícil aprender a ser assim, mas este é justamente um dos verdadeiros segredos para alcançar a riqueza. O próprio processo de trabalhar é diferente para os pobres e para os ricos. Antes de fazer algo, os pobres primeiro olham como os outros fazem, e não é para analisar e tirar as próprias conclusões, mas apenas para copiar. Eles estão convencidos de que se é assim que a maioria faz, então isso está correto. Afinal, a maioria não pode estar errada. Analisar, procurar novas ideias, mudar alguma coisa e correr riscos não é para eles. As pessoas ricas, ao contrário, criam. Elas, é claro, levam em consideração a experiência dos outros, mas apenas para fazer algo ainda melhor. Se elas não encontram o que estão procurando, elas mesmas o criam. E a opinião da maioria das pessoas não significa muito para eles. As pessoas ricas confiam em si mesmas e em seus instintos em primeiro lugar. Só depois é que elas consideram a opinião das outras pessoas. Elas não têm medo do novo, mesmo se não recebem o apoio de ninguém. Outra coisa muito diferente são os sonhos. É claro que sonhar é muito importante, afinal, filmes e livros brilhantes nasceram da imaginação de alguém. Mas será que eles teriam nascido se os criadores tivessem se contentado em sonhar? Para transformar algo em realidade é preciso agir e se arriscar. Talvez seja melhor adiar isso para amanhã ou para a próxima segunda. Afinal, uma obra-prima brilhante será sempre brilhante. É assim que as pessoas pobres raciocinam. Talvez eles tenham o potencial, o talento ou mesmo a ideia genial, mas na maioria das vezes elas são apenas sonhos. Os ricos, por outro lado, preferem agir. Eles também sonham, mas transformam as coisas imaginadas em objetivos e se esforçam para alcançá-los. Afinal, se você realmente tem uma boa ideia, é simplesmente impossível adiá-la para depois. As pessoas ricas sabem disso e não se escondem atrás da preguiça. Você quer algo? Então assim será. Mas para isso, é claro, você terá que sair da zona de conforto. Em outras palavras, terá que sacrificar a sua vida aconchegante em um sofá macio. Na maioria das vezes, as pessoas pobres não querem fazer isso, afinal elas querem se sentir bem. Então basta uma assinatura da Netflix, um pequeno supermercado perto de casa e aguentar até o próximo feriado. Eles não querem aprender novas línguas ou melhorar, afinal eles já estudaram o necessário. Quem disse que isso não é o suficiente? É claro que há muitas oportunidades de desenvolver as habilidades, mas os ricos pensam de uma maneira completamente diferente. Para eles, a vida não é apenas viver, mas também aprender. Sempre algo novo. Todos os dias, eles tentam se tornar um pouco melhor do que eram ontem. E isso diz respeito a tudo, desde a educação até os esportes. Os ricos se jogam com paixão ao desconhecido e aproveitam tudo o que possa acontecer. Muitos pensam que as pessoas ricas estão sempre correndo, sem tempo para nada. Mas não, os pobres é que se comportam assim. Eles correm constantemente, pegam várias coisas para fazer ao mesmo tempo e não levam nada até o fim. As pessoas pobres não têm ideia do que é gerenciamento de tempo e nem sequer pensam em começar a fazer uma lista diária de afazeres. Em vez disso, eles ficam irritados porque não têm tempo, entram em conflitos, ficam nervosos, piram e não ficam bem em geral. Shut the fuck up! Os ricos, pelo contrário, sabem muito bem que o tempo é a coisa mais valiosa, o que significa que deve ser usado com sabedoria. Eles planejam seu dia com antecedência e não se distraem com coisas que não são importantes. Mas isso não significa que eles não descansam ou que todo o seu tempo deve ser dedicado ao trabalho. É muito mais agradável assistir um episódio da sua série favorita quando você tem certeza de que já fez todas as coisas que tinha que fazer, não é mesmo? É bem provável que alguém já esteja se preparando para escrever um comentário falando que nós estamos elogiando demais os ricos. Afinal, existem pessoas ricas que são rudes com garçons, fazem escândalos, tentam comprar a todos e constantemente se comportam de forma agressiva. E eles também estacionam no lugar errado. Uau! Afinal, eles acham que só porque têm dinheiro, eles podem tudo. Mas a verdade é que são os pobres que mais frequentemente se comportam assim. Não tendo dinheiro suficiente, eles tentam ao máximo provar que são importantes, e isso acaba resultando em um comportamento muito desagradável. É óbvio que existe gente rica que se comporta de maneira nojenta, mas a sua boa condição financeira não é a culpada disso. No fundo, eles ainda são pobres de alma e querem muito parecer mais importantes do que realmente são.
Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.